Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Jair do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao 8º episódio da segunda temporada, intitulado Mal Necessário. Gente, esse é mais um episódio de construção de personagem, né? Ele está muito voltado, né, em torno do Odo, né, que é investigador, né, ele é comissário, né, e ele vai ter que elucidar, né, um caso policial, né, uma série, é um episódio muito mais de gênero policial do que de gênero de ficção científica, né, e envolve o Odo, né, como liderando uma investigação sobre uma tentativa de assassinato do Quark, né. Vamos entender um pouco o contexto da história, né, porque ele tem os elementos interessantes na construção de outros personagens também, né. Mas o Quark ele recebe, né, um pedido de uma viúva bajoriana, né, para pegar, né, ela perdeu, né, o marido dela, né, que foi assassinado, né, dentro de uma loja na estação, né, na DS9, no caso, né, e ele tinha um cofre dentro dessa loja. E essa viúva bajoriana quer que o Quark invada nessa loja que está fechada, né, e pegue o conteúdo do cofre e entregue para ela, né, por 5 barras de ouro para Arachnon lá, né. É claro que o nosso Quark ele vai querer saber o que é essa coisa, né, porque quando ele arromba o cofre, né, junto com o irmão dele, o Ron lá, que é o arrombador por excelência, e o Quark nem sabia disso, né, ele encontra uma caixinha, e dentro dessa caixinha só tinha uma folhinha de papel com 8 nomes bajorianos, né? E aí um dos capangas dessa viúva, né, acaba dando um tiro, né, no Quark, porque o Quark não podia ter visto aquele conteúdo, e o Quark fica em estado grave, né, na enfermaria lá o resto do episódio todinho, né? E aí essa tentativa de assassinato do Quark vai ser investigado pelo Odo, né? O Odo dá uma prensa lá no Ron, né, dizendo que o Ron seria o suspeito por excelência, né, do assassinato lá da tentativa de assassinato do irmão dele, né, que ele ganharia o barco e tal. E aí o Ron abre o jogo, conta a história da viúva, conta a história da caixa, conta a história do papel, dos 8 nomes, coisa e tal, né? E aí viu que foi numa loja, né, do químico, né? E aí o Odo começa a ter um flashback de quando ainda você tinha a ocupação cardassiana, que o nosso Gul Dukat, que era o responsável pela ocupação cardassiana, chama o Odo para ser investigador, para ser um comissário ali. O Odo ficava só fazendo números meio que circenses lá, imitando a forma das coisas, né, sendo uma espécie assim de outsider que entretia os outros fazendo transformações, né, imitando pescoços cardassianos, coisas do gênero. Ele odiava aquilo, né, porque ele era visto mais como uma espécie de curiosidade do que como um ser vivo, como um senciente, né. E aí o Odo vai acabar aceitando, né, esse cargo de investigador, né, que ele acabou sendo até o comissário da estação depois, né, no caso, né. E aí o que acontece? O Gul Dukat ele tinha pedido para o Odo investigar o assassinato de um bajoriano, né, que o Gul Dukat ele precisava de um nome, de um culpado, né. E aí o nosso Odo vai começar a fazer essa investigação naquela época, mas ele acabou não chegando a conclusão nenhuma. E nessa investigação, né, o Odo como chefe da estação, como o Odo como investigador, né, pelo Gul Dukat, né, ele vai começar a conversar com a mesma viúva que conversou com o Quark. Essa viúva falou, né, que ela tinha o nosso marido morto, assassinado, ele tinha, vamos dizer assim, uma amante, né, que teria assassinado ele, né. Aí o Odo vai conversar com essa amante. Quem é essa amante? É a Kira, que está lá fazendo a resistência, né. Então ela forja um álibi falso com o Quark, né, para poder ficar para poder sabotar, né, alguns instrumentos cardassianos lá no caso, né. E aí o que acontece? O Odo percebe que não era ela que tinha matado, né? Então o episódio ele vai ficando, né, nesse vai e vem, né, indo para o passado, para esse flashback, né, e indo, né, para o presente, quando o Odo está voltando, está reabrindo essa investigação, né, tentando resolver a investigação do passado novamente, que ficou em aberto, para tentar elucidar quem tentou matar o Quark, né? Então a parte do flashback é que é mais interessante, porque você vê o Odo conhecendo a Kira, você vê o Odo conhecendo o Quark, né? Você vê o Odo conhecendo o Gul Dukat, né? É como se fosse um episódio que seria mais uma espécie de prequel, né, de DS9 ali, né,
E foi interessante você dar essa vida pregressa para esses personagens aí nesse episódio aí no caso, né? Mas como é que essa coisa acabou ficando resolvida, né? O Odo foi investigando lá e ele descobre que aquela lista daqueles 8 bajorianos eram bajorianos que, né, colaboravam com os cardassianos, né? Colaboravam com os cardassianos, né? E aí ele descobre, né? A Kira acaba confessando para ele, né? Todo mundo parecia, o episódio dá a entender de que a culpada de tudo, né, era a viúva, que a viúva que tinha mandado matar o marido, coisa e tal, né? Que a viúva tinha uma posição assim muito arrogante, né? Ela parecia estar mentindo, né? Mas aí no final do episódio o que acontece? O Odo ele percebe que como são caras que colaboravam, como eram bajorianos que colaboravam com os cardassianos, ele imagina, entendeu, que tenha sido um membro da resistência que tenha assassinado lá, né, o marido lá da mulher lá no caso, né. E aí a Kira acaba, né, confessando que foi ela que matou o cara. Por quê? Porque ela, na verdade, ela não estava fazendo sabotagens cardassianas contra as máquinas cardassianas. Na verdade, ela estava, né, atrás da folha de papel para encontrar esses 8 nomes, né. E aí quando ela tá mexendo no cofre na estação, isso lá no passado, né, ela é surpreendida por esse marido, né, que era um químico, coisa e tal, e ela é obrigada a assassinar, né, esse cara, né, no final das contas, né. O grande detalhe é que vocês sabem que a Kira e o Odo têm uma relação próxima, né, no caso, né, a gente vai ver que isso vai ser inclusive muito bem trabalhado, né, ao longo das próximas temporadas da série, né. E o Odo ele ficou muito magoado com a Kira nunca ter dito isso para ele, né? Até porque a Kira disse que tem muito, dava muita importância, né, para o que o Odo pensava dela, né? Então ela preferiu manter isso escondido, né? E você tem esse relacionamento entre os dois aí, né? Que é um relacionamento, vamos dizer assim, bem próximo. E você tem esse relacionamento, essa confiança nesse relacionamento abalada no final do episódio, né? Então é um episódio interessante, né? Porque você vê o Odo ali investigando, né? Você vê o Odo ali montando as pecinhas, né, desse caso, né? Não só no tempo presente, mas também no passado, né? Ele lembra da investigação que fez no passado também. E existe, né, uma ponte, existe uma ligação entre essas duas investigações, né, feitas no passado e feitas no presente, né? Agora, o grande detalhe desse episódio mesmo, né, são esses flashbacks, né, que dá, né, dá para você ver o Odo começando a ser comissário, dá para você ver o Gul Dukat, né, já muito cínico, mas também muito mais autoritário, né, porque era ele que comandava a ocupação, né, no caso, né, então quando as pessoas saíam meio que da linha com ele, porque o Odo peitava o Gul Dukat, né, o Gul Dukat dava uma ferroada, dava um coice nele também, né, que é um Gul Dukat mais agressivo do que a gente está acostumado a ver. Você vê a Kira ali na resistência, né, no caso, né, que ela fica, né, incitando o Odo, né, quando o Odo começa a interrogar ela, né, ela fica incitando o Odo, né, a escolher um lado, de que lado que ele vai ficar, se vai ficar do lado dos bajorianos, dos cardassianos, né. Você já vê o Odo dando uma primeira dura no Quark, né, assim que ele conhece o Quark, né. E a gente vai vendo essas coisas aí, né, que vão dar uma vida pregressa para esses personagens, né? O que é uma coisa interessante, né, nesse episódio. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto desse episódio vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, entrar em contato com a gente, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal, tá bom? Um abração, fui. E até a próxima.